Queridos irmãos e irmãs, a festa de São Francisco nas igrejas franciscanas normalmente é precedida de um tríduo, isto é, 3 dias de preparação para a festa. E é sempre bom dizer que o melhor da festa é a sua preparação. E aqui na Porciúncula, neste ano de 2020, nós decidimos ter como tema do nosso tríduo, no primeiro dia, o cuidado da Mãe Terra. O segundo dia, o cuidado do ser humano. Esses 2 temas estão interligados. E no terceiro dia, sempre celebramos o trânsito, isto é, a passagem, a morte de São Francisco para a vida eterna. E tudo isso dentro de um grande tema que é São Francisco e a criação. Um tema atual, sobretudo quando nós olhamos ao nosso redor aqui no Brasil, a tristeza do que está acontecendo com a nossa natureza, com os nossos biomas, o Pantanal, o Cerrado e a Amazônia. Proteger toda a criação, a beleza da criação, está assim na vida de São Francisco. Ele nos mostrou isso. Esse respeito para a criatura de Deus, pelo meio em que vivemos, proteger as pessoas, cuidar de todos, de cada pessoa com amor especial, pelas crianças, pelos idosos, pelos mais frágeis, que muitas vezes estão na periferia do nosso coração. Para São Francisco, proteger a criação é um tema central da sua vida. É um sinal eloquente. São Francisco designa os superiores da ordem como protetores da criação. O amor ao Criador leva Francisco a amar as criaturas e toda a obra da criação. Ele exprimiu isso num cântico insuperável chamado Cântico das Criaturas, ou Cântico do Irmão Sol, cuja primeira frase, Laudato Si, louvado sejas, o Papa Francisco escreveu uma encíclica tão atual. Laudato Si é uma linguagem medieval, mas o amor de Francisco pela criação nasce da sua fé em Deus, que ama a vida. Aí está, eu diria, o sentido essencial, porque São Francisco tem esse amor pela criação. Para São Francisco cantar os louvores da criação, para ele cantar, ele usa as expressões da Sagrada Escritura. A oração dos salmos, a escuta dos textos litúrgicos, tanto que o Cântico das Criaturas, ele é um paralelo do Cântico de Daniel, que nós rezamos no ofício, na oração da manhã. São Francisco faz deste cântico um louvor a Deus, ele intercala as criaturas que estão no céu, o sol, as estrelas, a lua, as criaturas que estão na terra, as flores, os frutos. Depois as criaturas masculinas vai revezando com as criaturas femininas, tudo isso para dizer que tudo está integrado. Então São Francisco, ele se identifica com esse mistério, porque todos nós somos parte da criação. São Francisco era capaz de dizer ao frade que estava cuidando da horta que deixasse crescer também numa porção de terra as ervas daninhas, porque elas também tinham o direito de viver. Então esse é o cuidado que Francisco tinha para a criação. Então a gente poderia dizer que cuidar da criação é cuidar de si mesmo, é cuidar da nossa casa. Nada existe em vão, tudo é uma rede de intercâmbio de vida. E para terminar, a gente poderia dizer assim, hoje nós temos um pensamento talvez assim, antiquado. São Francisco está muito à frente de nós. Ele que viveu na Idade Média.
Porque quando São Francisco pensa no cuidado da criação, ele não pensa assim, eu tenho que proteger a natureza para depois usufruir dela, tirar proveito da natureza. Está certo também, a natureza está aí ao nosso dispor. Mas São Francisco pensa assim, por isso ele está muito além de nós. Eu tenho que cuidar da criação, de todas as criaturas, porque ela é minha irmã, ela pertence à rede de vida, e sem ela não existe aí essa unidade de beleza, de união, de intercâmbio, de vida, que todos nós precisamos. Santo Antônio, discípulo de São Francisco, ele traduz, talvez, e com esta frase terminamos, ele tem um pensamento e traduz o que significa cuidar da criação. Santo Antônio tem um pensamento que diz assim, se existe tanta beleza nas criaturas, qual não será a beleza do Criador? Então, isso nos remete para São Francisco, é por isso que ele fazia os seus louvores a Deus. Então vamos celebrar esta festa, perfazendo este trio do nosso caminho, como cuidar da criação e como cuidar do ser humano, coisas tão necessárias e coisas tão hoje maltratadas no nosso dia a dia. Convocamos a todos a celebrar conosco esta festa de São Francisco neste ano de 2020.